Quando, nos anos 70, eu comecei a fazer ciências sociais e tomei conhecimento da existência desse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o que diziam dele era algo completamente equivocado. Seria uma contestação de Weber, que seria um escritor que o tempo todo estaria contestando Marx, opondo ao econômico uma causa ideológica, ou as causas econômicas, opondo às causas econômicas, uma causa ideológica do capitalismo. Péssima interpretação, péssima, mas vigorava na época. Parece que abandonaram isso depois de algum tempo. Pararam de falar que Weber escrevia o tempo todo contestando Marx. Pararam de dizer também que isso aqui é uma tentativa de explicação ideológica do capitalismo, em oposição ao que seria a explicação puramente econômica, né? Estaria em Marx. Tudo assim complicado e que nos afastava da compreensão do texto, completamente da compreensão do texto. O que eu vou tentar hoje aqui é exatamente trabalhar de acordo com aquilo que nós vimos nos fundamentos metodológicos de Weber, né, nas primeiras aulas. Por isso mesmo, a primeira coisa que eu preciso falar diz respeito ao título do trabalho. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Naqueles tipos ideais de ação, o que eu encontro disposto ali? Ações racionais, ações afetivas, ações tradicionais. E nas ações racionais eu encontro ação racional relativa a fins, ação racional relativa a valores. Ou, se quiserem, ações racionais relativas a fins, ações racionais relativas a valores. E esse título aí me diz, em relação a esses tipos ideais, que a ética protestante seria uma ação racional relativa a valores. E o capitalismo, vamos esquecer aqui, ele está falando em espírito do capitalismo, e que o capitalismo seria ação racional relativa a fins. Ótimo. Dessa maneira, olhamos para o título e vemos que Weber está trabalhando na conjugação entre uma ação racional relativa a valores, a ética protestante, e uma ação racional relativa a fins, que é a ação capitalista. Muito bem. A distribuição dos capítulos passa por uma... do livro, né? Passa a distribuição do livro nas suas partes passa por uma introdução e 5 capítulos. Da introdução, já vou falar em separado. Quero chamar a atenção para os títulos dos capítulos. Na realidade, são 3 capítulos referentes à primeira parte, que é intitulada O Problema, e 2 capítulos destinados à segunda parte, que é intitulada A Ética Vocacional do Protestantismo Ascético. E vou ver os seguintes títulos aqui para me orientar em relação ao conjunto do livro.
Filiação religiosa e estratificação social é o primeiro capítulo da parte relativa ao problema. O segundo capítulo diz respeito ao que seria o espírito do capitalismo. O terceiro seria a concepção de vocação de Lutero, tarefa da investigação. A segunda parte, que diz da ética vocacional do protestantismo ascético, tem 2 capítulos, um chamado de Fundamentos Religiosos do Ascetismo Laico, que no total do livro é o 4º capítulo, e 5º, a ascese e o espírito do capitalismo. Nós, ao lermos isso aqui de cara, vamos, inevitavelmente, nos lembrar de coisas já vistas aqui nas aulas. Entre outras coisas, vamos com calma. Quando se fala filiação religiosa e estratificação social, tem muito cuidado com esse pedaço, porque essa coisa de estratificação social muitas vezes é confundida com estratificação de classes. Eu já vi livros até falando de estratificação de classes. Não é bem isso. Falando de Weber, não se fala em classes sociais. Nós já vimos aqui que não é desse autor uma consideração a respeito da existência de classes, nem como sujeitos da produção e muito menos como sujeitos da história. Quando se fala estratificação social, diz respeito a estamento ou a formação de estamentos, o que significa que o primeiro capítulo diz respeito a afiliações religiosas e a formação em cada religião de um estamento. Por que um estamento? O estamento é sempre algo que diz respeito a valores, a estilo de vida. E, dizendo respeito a valores e estilo de vida, ele é sempre uma coisa que é relativa a uma comunidade, porque Weber diz que estamento, grupos de status ou estamentos são comunidades, e que, devido a esses valores e ao estilo de vida derivado desses valores, pensa o mundo de maneira hierárquica, né? Pensa, enfim, a existência dos homens, em geral, como uma coisa hierárquica, e o estamento em si como algo, digamos assim, de valor maior dentro da hierarquia que pensam existir, que, a partir dos seus valores, pensam existir nesse mundo. Voltaremos a isso já já, tá? O segundo capítulo, o espírito do capitalismo, nós vamos ver, nós vamos ter uma definição preliminar dele ali, ou seja, Weber vai falar mais de ações que significariam para ele o que seria o espírito do capitalismo, do que propriamente dizer o que seria o espírito do capitalismo em si. O que seria, na verdade, uma definição do espírito do capitalismo, desse espírito, dessa coisa própria do capitalismo. A terceira parte, que é um trabalho sobre a concepção de vocação do Lutero, que ele vai desvincular essa concepção do Lutero do capitalismo, ou seja, ela não estará, essa concepção de vocação que aparece em Lutero, não estará naquilo que seria praticamente essa ética protestante que se conjuga com o espírito do capitalismo que está no livro, mas ela é importante aqui, dentro do livro, para falar de vocação. E é algo que porque essa ideia de vocação, ela será, vamos tentar resumir isso assim, fundamental para que o protestante, ou os protestantes, né, um dia se considerassem como chamados especialmente por Deus para a salvação. Claro, tendo que provar essa chamada de Deus para a salvação por meio do seu trabalho,
por meio, enfim, da eficiência do seu trabalho, que apareceria, digamos, provisoriamente assim, na sua acumulação de riquezas, né? Mas não é muito seguro falar acumulação de riquezas. Vamos ver depois por quê. Porque isso é muito inconsistente. A riqueza é uma categoria assim com a qual eu tenho dificuldades de trabalhar pela diversidade que existe, né, em relação ao que é pensado como riqueza, né, ao que é pensado como, o que é considerado como riqueza. Por exemplo, o Adam Smith. O Adam Smith não considerava dinheiro riqueza. Riqueza para ele era o produto passado, era o estoque produtivo, o excedente da produção, o excedente da produção. E combatia mesmo a tese de que o dinheiro seria riqueza, que é uma consideração que vem daqueles tempos que foram chamados de maneira discutível de mercantilistas, né? Então, temos problemas nisso, mas não importa. Não importa. Vamos considerar que, uma vez que o protestante ganha dinheiro, ele tem que justificar isso por uma vocação, tá? É uma maneira dele mostrar que aqui nesse mundo ele é um escolhido de Deus. Mas é a tal coisa, Deus não passou uma declaração para ele de que ele é o escolhido. Ele é que tem que provar por meio do trabalho, enriquecendo, mas depois nós vamos ver também, ele não pode consumir a riqueza, ele não pode consumir os bens que produz, os excedentes, não pode ficar esbanjar dinheiro, não pode, em outras palavras, não pode viver uma vida de luxo. Tem que viver a vida básica, né? As coisas que a gente faz aqui tem que ser sempre dormir o básico, comer o básico, se vestir também da mesma maneira, enfim, ser contido, né, em relação ao próprio dinheiro que ganha. Mas por isso que ele não veio aqui neste mundo para gozar a vida aqui, veio para trabalhar. Mas a gente vai voltar a isso. A segunda parte, né, do livro, que é a ética vocacional do protestantismo ascético, ele trabalha aquelas que seriam aquele que vai começar a falar ascetismo laico. Ascetismo laico já é uma expressão que em que ele vai preparando para falar do ascetismo como um fenômeno cultural que aparece no protestantismo e depois, de alguma maneira, vai se desligar, ou poderá ser desligado do protestantismo, para, no fim, chegar ao racionalismo ascético, que será a do capitalista, que ele, Weber, no final das contas, resume da seguinte maneira: um especialista sem espírito, um sensualista sem coração, uma nulidade que acredita ter atingido um nível de civilização jamais alcançado. Então, aqui, ele está botando uma coisa da seguinte maneira: ele pega os 4 principais ramos do protestantismo, não luterano, evidentemente, e vai falar de como neles se encontra, né, dizer assim, como é que se encontram as manifestações ascéticas, que é o que ele que é no calvinismo, no pietismo, no metodismo e nas seitas batistas. Mas, com detalhe, para quem viu ali, para quem viu aquele texto sobre a esfera estética, qual é a questão toda? É o ascetismo laico. Ele vai se despregar dos valores que lhe deram origem, dos valores aos quais ele estava vinculado na origem. Então, o ascetismo não é laico de saída, vamos dizer o seguinte, desculpem aqui, o ascetismo vai se despregar, eu encaminhei mal a coisa, o ascetismo vai se despregar do ascetismo religioso para se tornar ascetismo laico. Então, é preciso que ele primeiro apareça nesse mundo religioso, ou seja, ele aparecer como fenômeno cultural vinculado ao protestantismo, ligado ao protestantismo,
e vai ser transportado, vai existir depois laicizado para o capitalismo. Mas é claro que o protestantismo não é, na verdade, a religião que trouxe para o mundo o ascetismo. Nós vimos aqui, não. Isso começa lá na Índia, os católicos também são também ascetas, enfim, o cristianismo é ascético, mas o que traz especialmente para o capitalismo, de distintivo no caso do protestantismo, é essa ideia de vocação, que nessa ideia de vocação é também uma ideia de particularização. Não sei se fica claro isso que eu estou falando. Se eu pego uma ética católica, que é uma ética de fraternidade universal, se pegar mesmo disso dentro dessa ética de fraternidade universal, todos devem ser salvos, né? Não tem nada particularizado, a salvação não está particularizada. Mas quando eu trabalho no protestantismo, essa ideia de vocação que Weber aqui que enraiza em Lutero, ela já vai trazer uma particularização, e essa particularização é importante. É uma particularização diante de Deus, é uma particularização que é uma particularização desejada por Deus, vamos dizer assim, mas que tem que ser provada aqui por meio de trabalho, por meio do ganho de dinheiro, de outros bens materiais, que, repito, não podem ser consumidos, porque ninguém vai viver uma vida de fartura, não é bem o caso. Tem que ter uma vida frugal, essa coisa toda, sóbria. E, finalmente, a ascese e o espírito do capitalismo. É exatamente falar dessa coisa, desse fenômeno que é agir no mundo pondo-se acima dele, dirigindo-se para aquilo que se julga que é julgado como algo que esteja acima do mundo, do próprio mundo, acima das ordens do mundo, ou acima do comum do mundo. Isso aqui tem, e aí é que está a ligação dessa ascese que aparece num fenômeno religioso, ou aparece como fenômeno religioso, que será particularizado, esse fenômeno, no protestantismo, e como é que esse fenômeno vai se vincular ao capitalismo. E o que seria esse espírito do capitalismo, afinal de contas? Porque eu vou falar aqui, vou assumir a responsabilidade por isso, porque Weber não chega propriamente a definir o espírito do capitalismo. Mas, no correr das coisas, e principalmente no capítulo 5, nós vamos ter uma coisa bem clara ali do que significa esse espírito do capitalismo. Não será outra coisa senão o capitalismo, ou seja, a ação capitalista encontrar-se como um valor em si mesmo. No conjunto do trabalho, o que significa? Eu tenho o espírito do capitalismo, ou melhor, a ética protestante, desculpem, a ética protestante sendo a ação relativa a valores que melhor se conjuga com a ação capitalista. Em outras palavras, a ação capitalista é mais eficiente seria mais eficiente quando conjugada com a ética protestante, com essa ação relativa a valores que é a ética protestante. Então, repetindo, a ação racional relativa a fins, que é o capitalismo, é mais eficiente, ou se mostrou mais eficiente, como Weber vai falar no capítulo 1, quando conjugada à ação racional relativa a valores, que é a ética protestante. Só que, no correr das coisas, o capitalismo não precisou mais dos valores se conjugar, dos valores protestantes. A ação capitalista, vamos falar assim, não precisou se conjugar
mais aos valores da ética protestante, porque agora o capitalismo virou um valor em si mesmo. Ele encontrou o seu espírito, ele encontrou a si mesmo como valor. Ou melhor, a ação capitalista encontrou a si mesma como um valor em si mesmo. Não precisa mais estar conjugada a valores protestantes. Mas o que ela tem dentro disso aí? O que ela tomou para ela, a ação capitalista? O ascetismo, que agora é um ascetismo laico, é um ascetismo não religioso, que está dentro da ação capitalista. O capitalismo encontra-se agora como um valor em si mesmo. A ação capitalista, eu tenho que sempre falar isso, já vou explicar por quê, porque a minha preocupação toda hora de parar de falar capitalismo e dizer que é ação capitalista, porque o que acontece? Vou ainda insistindo nesse ponto. Eu tenho a ação capitalista agora, que ela não precisa de valores estranhos a si mesma, ela própria se encontrou como um valor em si mesmo. Isso significa o capitalismo como um valor em si mesmo. Mas por que ele pegou agora? Porque ele agora pegou o ascetismo, um ascetismo laico, um ascetismo não religioso. Ele agora pode se comportar como um asceta nesse mundo, mas um asceta laico, um asceta não religioso. E é esse ascetismo não religioso que agora, quer dizer, que leva essa ação capitalista a se tornar, a ser efetivada, digamos assim, conjugada a ele próprio capitalismo, a ela própria como um valor em si mesmo. Senhores, não é uma coisa fácil, então estou perguntando para vocês se pelo menos clareza eu consegui ter nessa exposição, para que eu possa prosseguir. Por favor, falem. Ninguém fala nada. Bom, vamos começar, então. Vamos lá, vamos começar, então, o trabalho em cima desse livro, falando inicialmente disso, de capitalismo. Mas com uma coisa que é importantíssima para nós. Para Weber, capitalismo não é modo de produção, claro, não é modo de produção, isso é com Marx. Tá? Isso é com Marx. A questão para Weber, que diz respeito a ser também não é um sistema. Tá? Também não é um sistema. Capitalismo é uma ação racional relativa a fins. Coisa, por exemplo, que permitiu a ele dizer, Weber dizer, que você pode encontrar ações capitalistas, né, o capitalismo, durante a história inteira. Mas o que seria, na verdade, isso que ele chama de capitalismo? Em rigor, não há dúvida, é usar dinheiro para ganhar mais dinheiro. Mas isso não é absolutamente o que ele, digamos assim, o que torne suficiente a compreensão do que ele diz ser essa ação capitalista ou o capitalismo. Vamos ler um pedaço aqui da introdução para nós esclarecermos esse ponto. Diz assim, num ponto da introdução: o mesmo ocorre com a força mais significativa de nossa vida moderna, o capitalismo. Claro, quando a gente lê isso, a gente pensa no modo de produção ou sistema, mas em Weber não é isso.
Weber é ação racional relativa a fins. Sempre esse cuidado é ultra necessário. Então, ele diz o seguinte: o impulso para o ganho, a ânsia do lucro, de lucro monetário mais alto possível, não tem nada a ver em si com o capitalismo. Epa, que história é essa? O simples desejo do lucro não caracteriza para Weber o que ele quer dizer que seja a ação capitalista, propriamente dita. Como é que é isso? Vamos ver o que ele faz adiante. Esse impulso existiu e existe entre garçons, médicos, cocheiros, artistas, prostitutas, funcionários corruptos, soldados, ladrões, cruzados, jogadores e mendigos. Ou seja, em toda espécie e condições de pessoas, em todas as épocas de todos os países da Terra, onde quer que de alguma forma se apresentou ou se apresenta uma possibilidade objetiva para isso, para ganhar um lucro, para ganhar um dinheiro. E aí diz, a superação dessa noção ingênua de capitalismo pertence ao ensino do jardim de infância da história da cultura. O desejo de ganho ilimitado não se identifica nem um pouco com o capitalismo e muito menos com o espírito do capitalismo. O capitalismo pode até identificar-se com uma restrição ou, pelo menos, com uma moderação racional desse impulso irracional. Olha só, o que surpreende aqui? Qual é a questão? E tem que ser muito bem considerada para nós prosseguirmos estudando esse tema. É que o simples fato, deixa eu dizer uma coisa para vocês, até isso é importantíssimo, importantíssimo. Quando você faz do capitalismo algo que pode ter um valor em si mesmo, como no caso que é o espírito do capitalismo, a questão passa não exatamente pelo ganho ou pela maximização do ganho, mas pela garantia da existência da ação capitalista, da garantia de que a ação capitalista continuará existindo, de que ela, com maiores ou menores ganhos, ela será preservada. E nós, o tempo inteiro, assistimos esse espetáculo, né, de que o capitalismo pouco importa se vai ganhar menos, se vai ganhar mais, se vai empregar as pessoas, se não vai empregar, se vai demitir, se não vai demitir. O que ele quer, e nós vemos isso constantemente na sociedade, é manter a ordem interna dele, é manter a ordem interna, ou melhor dizendo assim, não sei se ordem é a melhor palavra para isso, é manter a sua possibilidade de funcionar, a sua possibilidade de existir. O capitalista, exatamente por fazer do capitalismo uma ação em si mesmo, ele põe o próprio capitalismo acima até, digamos assim, do desejo de ganhar dinheiro. Isso é uma coisa séria do ponto de vista do que Weber está apresentando, porque, vejam bem que curioso, nós cansamos de ver e sabemos da existência de muitos capitalistas que ganham rios e rios de dinheiro e vivem como uma vida de pão duro. Não gastam, não têm a menor pretensão
de usufruir das possibilidades que o dinheiro tem, né? de lhes dar bem de consumo, viagens, assim, conforto, uma série de coisas que o dinheiro pode proporcionar. A questão do capitalista, aquele que é portador do espírito do capitalismo, é continuar praticando o capitalismo, e é para isso que ele vive. É para isso que ele vive para a ação capitalista. Se a ação capitalista termina lá em dinheiro, o dinheiro é mais dinheiro, o dinheiro é uma demonstração de que ele está fazendo a coisa certa. Claro, para os valores dele. É algo, para nós, um tanto ou quanto difícil de entender, mas que eu acredito que seja uma contribuição importante que Weber dá, porque senão não haveria aquela personagem que ele bota lá no final, o homem, o especialista sem espírito, o sensualista sem coração, nulidade que acredita ter atingido um nível de civilização jamais alcançado. Aqui no Brasil, por exemplo, já morreu, né? Mas, por exemplo, esse banqueiro, né, que fundou o Bradesco, Amador Aguiar, ele vivia da maneira mais básica possível. Não era de gasto, não era de ostentação, não era nada, que se saiba. Né? Não era de ostentar, não era de luxo, não era de nada disso. Ele vivia para a prática do capitalismo. Esse banqueiro, aquele banqueiro. É esse tipo que Weber está dizendo que está dominando o capitalismo, estava dominando o capitalismo lá na Alemanha, e que hoje a gente vê dominando aqui no Brasil. Alguém que quer, na verdade, não está nem um pouco preocupado com o gozo da vida, porque o gozo da vida para ele é a ação capitalista. A dificuldade que nós temos é exatamente entender esse fenômeno, que é o que o Weber quer apresentar. A ação capitalista ser levada a efeito como um valor em si mesmo, como algo que não precisa se justificar. Notem bem, o dinheiro, no caso, o ganho monetário, é uma decorrência dela, é uma comprovação, como será no caso protestante, do seu estado de graça, é uma comprovação para o capitalista da sua, digamos assim, do seu, aspas, trabalho correto, se é que se considera isso trabalhar. Então, é uma dificuldade clara, até porque o próprio Weber diz que, para o capitalista, tudo depende também das oportunidades de troca, existirem essa coisa toda. Mas não é absolutamente o fato dessas coisas existirem, essas oportunidades de ganho, né, por meio de trocas, de aproveitamento das oportunidades que existem de trocas de bens e serviços, não é por causa disso que ele vai caracterizar isso que seria o capitalismo como tal, a ação capitalista como tal, a ação capitalista como um fenômeno de ação racional relativa a valor, a fins, e, mais ainda, o espírito do capitalismo como ação racional relativa a fins que encontrou o seu valor em si mesmo. É difícil? É, mas vamos lá. Por favor, vamos lá, façam perguntas, vamos em frente, porque nós temos várias coisas para ver aqui nesse texto. Então, a questão para Weber, né, tem primeiro essa consideração,
E uma frase importante dele aqui, também ainda na introdução, que diz assim: agora, contudo, o Ocidente desenvolveu uma gama de significados do capitalismo. O que significa isso? O Ocidente desenvolveu uma gama de significados do capitalismo. E o capitalismo não é para todo mundo, não é para todo mundo, não é para todos que praticam uma coisa que esteja com valores unificados. Ele pode ser praticado vinculado a diferentes valores. O cara, vamos fazer uma consideração um tanto ou quanto doida. Uma empresa dessas ditas estatais, né, é capitalista. Ela tem um significado, ela pode ser aquele tipo de empresa que se volta para, digamos assim, por uma responsabilidade social, para prover à sociedade de alguma coisa básica que ela precisa, e é do ponto de vista da empresa, né, daqueles vários indivíduos que estão na ação, que fazem a ação dessa empresa, ela tem um significado. Outro significado é o do banqueiro, que tem outro significado. E tem vários outros, né, que são até aqueles que veem no capitalismo ou na ação capitalista a possibilidade de ganhar dinheiro para burro para poder levar uma vida de ostentação. Enfim, o capitalismo não nasce como um valor em si mesmo. A ação capitalista ficará vinculada, dependendo de quem a pratica, a valores completamente diferentes entre si. O importante é que a ação capitalista seja uma ação racional relativa a fins, lá de usar dinheiro para ganhar mais dinheiro e tal, mas ela está vinculada a valores. Mas que valores? Valores que não são, digamos assim, de saída do capitalismo em si, do capitalismo como valor em si mesmo. Está vinculado a outras coisas. Está vinculada, por exemplo, a você mostrar para o mundo o desenvolvimento do seu capitalismo, como chamam por aí, né? Mas, embora eu tenha que usar essa palavra, embora saiba que isso não existe, o desenvolvimento da economia do seu país. Isso é um papo que eu não falo nesses termos, porque economia não existe, mas acontece que eu tenho que falar assim porque é o que dizem, né? Na verdade, o desenvolvimento do capitalismo, quando se diz que houve um crescimento do produto interno bruto, houve um crescimento da renda per capita, todas essas coisas, elas são indicativas de um crescimento do capitalismo, das atividades capitalistas. E aí o pessoal fala crescimento da economia, mas é crescimento das atividades capitalistas. E é uma maneira também, né? É um outro significado que se encontra nisso. Você falar de um país como um todo, que na apuração do seu produto interno bruto teve um crescimento, que a renda per capita teve um crescimento, então dirá que há o capitalismo ali, e aí, no caso, o capitalismo já tem um outro significado. Já é uma coisa que é uma demonstração de digamos assim, de uma melhora da vida coletiva, né? De uma prosperidade na vida coletiva. Bom, então, outra coisa também, ainda da introdução. O Ocidente, todavia, ao lado desse, veio a conhecer, na era moderna, um tipo completamente diverso e nunca antes encontrado de capitalismo. A organização capitalística racional assentada no trabalho livre, formalmente, pelo menos. Assentada no trabalho livre porque Weber ele não considera que a ação capitalista, né, isso é na cabeça dele, tá? Que a ação capitalista ela não ela seja só na relação capital-trabalho que Marx diz.
a ação capitalista pode ser em coisas que não digam respeito a essa relação capital-trabalho, pode dizer respeito a outras relações sociais. No caso, por exemplo, aqui que ele diz, né? No financiamento de todas as guerras, de pirataria, é também um tipo de capitalismo ali. Você sair, por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês, o que é uma ação capitalista que não tem a ver com essa relação capital-trabalho da qual se fala, especialmente em Marx. Você tem 1500, e no ano de 1578, uma abertura assim, para recolher contribuições monetárias, ou seja, uma compra de ações, digamos, da Companhia das Índias Ocidentais. O que significava aquilo? Pessoas compravam cotas de uma expedição que ia sair. Compraram cotas daquilo, entre as quais a própria Rainha Isabel. Ela compra cotas daquela expedição. E aquela expedição vai em busca do quê? Aquela expedição, essas cotas são compradas com dinheiro. Dinheiro para despesas, né? Despesa de construção de navio, de pagamento de guerreiros, de pagamento dos participantes, de mantimentos, de tudo que necessitava uma expedição rigorosamente pirata, né? Naquele tempo, embora ali não fosse pirata propriamente dito, porque estava com a bandeira da Inglaterra. E a própria rainha era uma das cotistas daquela expedição. Então, sai lá o Francis Drake, comandando aquela expedição, e, em 1580, ele dá a volta na América, numa façanha de navegação impressionante, sobe o Pacífico, vem pelo Atlântico, dá a volta ali pelo Estreito de Magalhães, sobe a costa do Pacífico, e lá na altura de onde é o Panamá, né? Colômbia com Panamá, aquela parte ali, o Panamá já foi parte da Colômbia, depois tomaram. O que acontece? Houve o maior saque de galeões carregados de metais amoedáveis da história. O Francis Drake, o que os espanhóis faziam? Eles escravizavam índios, matavam índios, eles faziam o diabo aqui nas Américas e carregavam os navios de ouro e prata para levar para a Europa para fabricar moedas, para fabricar dinheiro. E eles eram atacados no Mar das Antilhas, atacados por holandeses, por franceses, por ingleses, eles eram atacados ali. E resolveram, num determinado momento, fazer um trajeto maior, mas que para eles seria mais seguro. Não sair por aquele lado, não sair pelo Mar do Caribe, sair pelo Oceano Pacífico e até lá dar a volta ao Oceano Índico, dar a volta na África e subir pelo continente até a Europa, entrar Gibraltar, Espanha e tal. Muito bem. O Drake, então, ele dá a volta, já havia a notícia de que os espanhóis estavam saindo por ali, ele dá a volta no litoral da América do Sul, né? Ele dá a volta e vai saquear navios extremamente, muito carregados, como nunca os espanhóis haviam feito até aquele momento. E pegou aqueles navios todos e levou para a Inglaterra para fabricar dinheiro. O dinheiro ali exigia aquelas matérias-primas. Então, o Drake chega lá, na Inglaterra, depois vai virar Sir Francis Drake e tal. Muito bem. E, claro, vai distribuir os ganhos pelos cotistas, né? Entre as quais a própria Rainha Isabel. Depois, então, há uma série de pressões do Filipe II da Espanha sobre a coroa inglesa para devolver o que foi saqueado, e depois ele faz a chamada Invencível Armada, e em 1588 tenta invadir a Inglaterra, mas com 180 mil guerreiros, navios diversos. Enfim, ele perde as batalhas contra os navios ingleses no Canal da Mancha, os que tentam dar a volta
nas Ilhas Britânicas batem em rochedos, um desastre fenomenal. E, no final das contas, aquele ganho todo ficou mesmo pela Inglaterra. Por que eu estou falando, contando essa história toda aí, com os cortes que, afinal de contas, têm que ser dados nessa história? Porque o que acontece ali é uma ação capitalista. Tá? Uma ação capitalista por meio dessa pirataria bancada pela coroa inglesa, que tem, na verdade, apesar de que era uma pirataria, é um saque. Né? Saqueou galeões espanhóis, levou os metais, mas a ação é uma ação capitalista. Começa com o dinheiro aqui, pega matérias-primas do dinheiro dos espanhóis, no saque, leva para a Inglaterra e lá vai cunhar moedas, vai fabricar o dinheiro. Mais dinheiro do que aquele que foi gasto para o empreendimento. É uma ação capitalista. Foi uma ação capitalista. Tá? Foi uma ação capitalista. Então, vamos ser claros, Weber deixa a coisa bem aberta aqui para nós pensarmos o que seria a ação capitalista em si. Uma coisa é certa nas indicações do Weber. A ação capitalista é sempre uma ação mediada, ou mediada por trabalho, ou mediada por saque, ou mediada, hoje em dia, uma ação mediada por títulos de dívida pública, ou é mediada por serviços. Usa-se dinheiro para ganhar mais dinheiro, ou, como naquele saque lá, usa-se dinheiro para ganhar mais matérias-primas do dinheiro para fabricar mais... Usa-se dinheiro para obter matérias-primas para produzir, fabricar mais dinheiro do que o dinheiro que foi usado inicialmente. Não importa, qualquer uma dessas ações será uma ação capitalista. E é sempre, como estou dizendo assim, nunca o capitalismo, embora ele possa ter um valor em si mesmo, ele nunca é uma ação sem mediação. O que hoje em dia existe, isso que chamam erradamente de financiarização da economia, na verdade, é financiarização do capitalismo. É o capitalismo agora que trabalha, que é feito com títulos de dívida pública do governo. E com títulos de dívida em geral. Negocia-se dívidas, e isso, então, há um investimento, né? Investimento em dívidas para... Eu compro a dívida de não sei quem, porque eu vou ganhar aqui, portanto. Esse aqui, por exemplo, alguém, sei lá, emprestou R$1.000, vai receber 1.200. Vai receber 1.200. Aí, de repente, queria receber aquilo, mas o compromisso de pagamento daquela dívida não diz que só daqui a um ano é que vai dar aquele 1.200. Mas ele está precisando de dinheiro agora. Aí ele vende Aí ele vende a dívida por 1.050. Aí você vai, compra a dívida dele por 1.050, porque você agora vai... É uma mediação para ganhar 1.200 como esse contrato, né, inicial tivesse o prazo de conclusão. Bom, então, essa ação que é sempre mediada, é claro, ela foi mediada de várias maneiras na história. Hoje em dia é mediada de várias formas, né? É mediada com produção industrial, com produção agrícola, é mediada por serviços. Afinal de contas, hoje em dia você tem empresas aí, né, de saúde, né, que são essas a Mil, Golden Cross, essa Unimed, é tudo empresa que trabalha com serviço. Emprega-se dinheiro para ganhar mais dinheiro na distribuição de serviços, da contratação de profissionais de serviços médicos. E assim vai, né? Assim vai aquilo que seria, digamos assim, a diversidade, né? A diversidade de meios de ação capitalista e também a diversidade diversidade de meios de ação capitalista na história. Bom, mas o que acontece
para o que aconteceu, na realidade, para isso que Weber vai dizer, assim, vai chamar. Tem vários pontos da introdução que seriam de bom tom comentar. Eu só chamo a atenção o seguinte: essa obra aqui, esse texto, essa tradução, ela foi em comemoração ao centenário da obra. Ela foi em 2004, comemoração ao centenário da obra. Ela não tem a introdução. Isso não é um bom negócio. Isso é péssimo. E, confesso a vocês, não gosto da tradução absolutamente. Não gosto. Fico com a antiga, a que fizeram, se não me engano, em 1957. Me parece melhor, mais proveitosa. E, segundo quem tem domínio de alemão, é mais confiável. Não sei. De qualquer maneira, essa aqui, que foi a publicação mais recente, eu não recomendo essa daqui da Companhia das Letras, porque falta a introdução e tem várias coisas que derrapam muito. Eu recomendo essa aqui antiga, essa aqui, A Ética, Proteção e Espírito do Capitalismo, da editora Pioneira, que foi a primeira tradução, tudo indica, feita aqui no Brasil. Bom, então vamos lá para o problema. O problema começa a ser apresentado naquilo que está escrito assim: filiação religiosa e estratificação social. Vamos dizer a que se refere esse capítulo aqui. A que esse capítulo se refere? Qual é a questão dele? Claro, ela está indicando o aparecimento do problema. Esse aparecimento do problema quando nós olhamos o texto, podemos dizer que, em alguns pedaços significativos, diz qual é. Por exemplo, qualquer observação, logo na entrada, qualquer observação da estatística ocupacional de um país de composição religiosa mista traz à luz, com notável frequência, um fenômeno que já tem provocado repetidas discussões na imprensa e literatura católicas e em congressos católicos na Alemanha. 2 pontos. O fato de os líderes do mundo dos negócios e proprietários do capital, assim como dos níveis mais altos da mão de obra qualificada, principalmente o pessoal técnica e comercialmente especializado das modernas empresas, serem preponderantemente protestantes. Vamos usar uma expressão nossa aqui. Por que esse sucesso dos protestantes no capitalismo? Que é o problema, vem daí. Nota bem, ele está falando de sociedades de composição religiosa mista. Ele não está pegando uma sociedade protestante aqui, uma sociedade católica ali, não está pegando isso. Está pegando uma sociedade com composição religiosa mista, e nessa composição religiosa mista ele vê que, naquilo que diz respeito à prática do capitalismo, há um destaque para para protestantes. Mas notem bem, um destaque que diz respeito não só aos líderes, na verdade, àqueles que são os burgueses, mas um destaque também em relação à mão de obra, em relação aos trabalhadores, a mão de obra qualificada, como está aqui no texto. Então, notem bem, não é uma coisa relativa ao comportamento que ele vê somente do capital, mas também do trabalho, também do trabalhador. O trabalhador, que rigorosamente parece se mostrar, mas o protestante se mostra, pelo que ele está mostrando aqui, mais eficiente. E, mais eficiente, melhor para a ação capitalista. E os líderes seriam também protestantes. Tanto do lado do capital quanto do trabalho, no caso da ação capitalista, o destaque nessas sociedades de diversidade religiosa, vamos falar assim, se dá
o destaque se dá aos protestantes. Muito bem. A questão posta desse jeito leva, é claro, para Weber não tem jeito. A ação capitalista é ação racional relativa a fins. Por que ela é mais eficiente, então, entre protestantes? E aí ele vai trabalhar isso tudo, ele vai trabalhar no capítulo. Não sei se a gente terá tempo aqui para ver tudo, senão, porque é o tipo do capítulo também, como qualquer um dos 5 capítulos desse livro aqui, justificaria uma aula à parte, ou às vezes até mais de uma. Mas a questão para nós tem que ser resolvida, né, na exposição que eu estou fazendo aqui, mas assim, tentando pegar uma interpretação possível. E com essa interpretação possível, dar a ela assim, digamos, uma prioridade, entre outras interpretações, para nós darmos uma espécie de resumo, né, do que significa esse capítulo. Uma parte aqui, em que Weber fala algo que vai quase que resvalar para o lado do Durkheim, que seria impensável para a sociologia dele. Mas vamos lá. Mais patente ainda é a observação dos fatores que, em parte, ajudam a explicar a pequena proporção de católicos entre os trabalhadores especializados na indústria moderna. Sabe-se que a fábrica obteve boa parte de sua mão de obra especializada entre os jovens artesãos. Este fato, todavia, é muito mais verdadeiro para os diaristas protestantes do que para os católicos. Isto porque, entre os diaristas, os católicos denotam maior tendência para permanecer no artesanato, tornando-se, consequentemente, muitas vezes, mestres artesãos, enquanto os protestantes são mais atraídos pelas fábricas, onde preenchem as camadas superiores da mão de obra especializada e as posições administrativas. A explicação desses casos está, sem dúvida, nas peculiaridades mentais e espirituais adquiridas do meio, especialmente do tipo de educação propiciada pela atmosfera religiosa do lar e da família, que determinam a escolha da ocupação e, através dela, da carreira profissional. Se nós formos ver isso aqui, cabe mais uma leitura durkheimiana do que uma leitura weberiana. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto. Por que cabe mais? Porque o que ele está mostrando aqui é uma coisa que a educação ela cria diferença entre os seres sociais, consequentemente, nas ações que esses seres sociais levam a efeito. Mas, se eu quiser jogar isso aqui em termos de Weber, eu vou ter que encontrar uma saída. Talvez haja essa saída. Vamos tentar. Mas, antes de tudo, vamos ver uma coisa que Weber está dizendo o seguinte: há uma diferença cultural entre católicos e protestantes, diferença cultural essa que vai se mostrar no trabalho, que vai se mostrar até nas escolhas que se faz dos diversos trabalhos e nas posições que se busca nos diversos trabalhos.
E essa diferença cultural, ela vem, ele está aqui jogando, das religiões. Se eu pegar isso de Durkheim, para mim é mole, pegar Durkheim e explicar isso, e falar nisso. Agora, pegar o próprio Weber, a coisa fica complicada. Mas vamos tirar isso da possível complicação. Vamos tentar resolver isso aqui dentro de termos weberianos. É que, para Weber, há uma palavra que ele usa muito, né? Eu vou até botar ela aqui, que é grega, ethos. E essa palavra significa hábito. Hábito. Então, o que um ambiente cultural cria nas pessoas é um hábito. O que ela acaba levando as pessoas devido a esse hábito a ações que, digamos assim, obedecem a um certo padrão dentro de uma comunidade, dentro de um estamento, né? No caso aqui de um estamento. E aí, eu não seria, vamos dizer assim, um ser social, porque sou um ser social formado por certos valores. Não seria isso. Acontece que dentro da... Eu, se quero fazer a leitura weberiana, e eu estou forçando a barra, eu tenho que mostrar que dentro de uma comunidade habitua-se a agir dessa ou daquela maneira. E ao habituar-se a agir dentro daquela maneira, você não é propriamente um ser social, não é propriamente um ser social que, digamos assim, que traz dentro da sua própria personalidade os valores da educação. Ali a coisa fica, para mim, mal explicada como algo que diz respeito a ethos de comunidade, a hábitos de comunidade, que, vamos dizer assim, passa de geração para geração, não por meio de um processo de educação, mas por uma espécie de agir que se irradia de indivíduos para indivíduos. Eu aqui tenho que botar um pé atrás com isso e boto. Em todo caso, vamos seguir em frente a ver o que o autor quer. Porque, na realidade, o que ele quer dizer, se nós olharmos aqui, que há uma tendência dentro dos protestantes a se inclinarem para o racionalismo, coisa que não é bem o caso dos católicos. É como se dissesse assim, o ethos, né, o hábito da vida protestante, o hábito da vida de acordo com os valores do protestantismo, leva a, mais proximamente a um racionalismo na vida do que o ethos católico, digamos assim. Seria mais afetivo, seria, digamos, menos tendente à racionalização fria da vida, menos tendente ao afastamento da sensibilidade, digamos, da sensibilidade das condições emocionais na vida. Só antecipar uma coisa aqui. Weber, lá no capítulo 4, ele faz uma comparação entre o crescimento da racionalização científica e o crescimento da racionalização da vida religiosa. Achando, considerando mesmo que esse crescimento da racionalização da vida religiosa, que chega
que é levado a efeito pelo protestantismo, vai chegar, será uma espécie de resultado lógico do crescimento da racionalização da vida como um todo. É como se ele dissesse o seguinte: há uma crescente racionalização da vida prática, há um desencantamento crescente do mundo. Os católicos seriam mais encantados, estariam mais dentro desse encantamento, seriam ascetas também, mas muito mais dentro do encantamento do mundo do que da racionalização do mundo. O protestantismo, não. O protestantismo já estaria mais perto da racionalização do mundo, mais perto do desencantamento do mundo, do que os católicos. Os católicos ainda encantam muito o mundo, racionalizam menos a vida. Não que não racionalizem, notem bem, mas não levam a esse extremo que se vê ao lado do desencantamento progressivo da vida, para o qual tanto contribui a ciência. Eles, os protestantes, já são, nesse caso, vamos dizer assim, cada vez mais despregados de apelos emocionais. No capítulo 4, naquele dos fundamentos religiosos do ascetismo laico, Weber se preocupa exatamente vendo naqueles 4 ramos, né, no pietismo, no metodismo, no calvinismo e nas seitas do movimento batista, a componentes emocionais ou a presença maior ou menor de componentes emocionais neles todos, mas indicando mesmo, na verdade, um afastamento cada vez maior desses, ou, no caso mais favorável ao calvinismo, desses componentes emocionais e, com isso, favorecendo a racionalização da vida prática. Que isso está lá o Weber o tempo todo, esse crescimento da racionalização da vida prática com desencantamento, que o protestantismo, digamos assim, acaba como o principal representante religioso desse fenômeno. Bom, vamos lá, alguma pergunta? Alguma pergunta mais nisso? Faça alguma pergunta, por favor. Então, o que acontece? Tanto católicos como protestantes, eles se orientam por valores. Se orientam por valores, tá? E aí é que vai. Se eles se orientam por valores, eles tendem a formar estamentos, comunidades. Estamentos, para ver, são comunidades. E comunidades que se definem por valores específicos a elas. Comunidades que se definem por valores específicos a elas e, por isso mesmo, são de tendência até a segregar. E essas comunidades, com esses valores próprios, eu estou repetindo uma coisa dita anteriormente, elas têm um estilo de vida, criam esse estilo de vida. O protestantismo, ele desenvolve uma racionalização da vida prática, digamos assim, no seu comportamento estamental, no comportamento estamental das comunidades protestantes, que vira um ethos, um hábito, que os faz cada vez mais próximos ou afastados dos componentes emocionais e mais próximos da racionalização extrema da vida prática. Quer dizer, Weber está falando da realidade, o que ele está querendo mostrar aqui? Que a gente também só vai entender isso lá para o final do livro. Então, vai querer mostrar aqui que que é todo um fenômeno cultural no qual vai aparecer o racionalismo ascético. Vai aparecer ali o racionalismo ascético, mas ainda na religião. Mas esse racionalismo ascético, notem bem, ele será cada vez maior. Não vai dizer que isso não existe entre católicos. Existe, mas não na medida, não no extremo de uma comunidade protestante, no hábito de uma comunidade protestante, né? No ethos de uma comunidade protestante, no estamento
no estamento protestante. Então, agora feito isso, e aí começa a fazer comentários. Uma coisa, então, importante do caso, ele vai, feito isso, né, trabalhando essa ideia de que agora apareceu um fenômeno histórico que vai sendo levado a extremo. Mas esse extremo vai sendo levado a esse extremo, e isso vai ser vinculado, ou está se mostrando vinculado, a uma espécie, digamos assim, de excelência da prática capitalista. Esse racionalismo ascético, esse crescimento da racionalização da vida entre protestantes, talvez seja a grande ligação, o grande fator ligado ao sucesso dos protestantes no capitalismo. Bom, e assim vai. Assim vai o primeiro capítulo. E vamos só dizer uma coisa aqui. Terminar os 2 últimos parágrafos aqui para nós passarmos para o segundo capítulo. Grande número de relações possíveis, vagamente perceptíveis, ocorrem quando se coloca a pergunta nesse sentido. A nossa tarefa será agora de formular tão claramente quanto for possível o que percebemos de maneira confusa, levando em consideração a inexaurível diversidade encontrável em todo o material histórico. Mas, para chegar a isso, deve-se deixar de lado o âmbito dos conceitos vagos e gerais com os quais lidamos até agora e tentar penetrar nas características peculiares e nas diferenças entre aqueles grandes mundos do pensamento religioso que existiram historicamente nos vários ramos do cristianismo. Antes de fazê-lo, entretanto, são necessárias algumas observações. Primeiro, sobre as peculiaridades do fenômeno do qual estamos procurando uma explicação histórica, e depois com relação ao sentido em que tal explanação é possível dentro dos limites dessas investigações. Ou seja, o fenômeno que está procurando, na verdade, é o espírito do capitalismo. É esse que é o fenômeno. Por isso, essa vinculação entre ética protestante e espírito do capitalismo. A ética protestante ela aparece numa prática religiosa de racionalização cada vez mais aguda e de afastamento cada vez maior de componentes emocionais. É isso que, no fundo, olha só, não perder de vista isso. Não perder de vista isso. Weber queria exatamente essa coisa. Como é que se chega, como é que o mundo chega, como é que o capitalismo chega ou chegou a isso, que a essa prisão, que ele fala que é uma prisão, falou que era uma prisão, que existe, em que se vive como especialista sem espírito, sensualista sem coração, nulidade que pretende atingir um nível de civilização jamais alcançado. O que Weber está falando é de alguém que assumiu, ou de alguém que pratica com o capitalismo uma forma de vida extremamente racional, mas não em benefício de nada, mas sim pela própria ação capitalista em si, pelo próprio valor que a ação capitalista em si tem para quem a pratica. Que monstro é esse, vamos falar assim? Que monstro frio é esse, para usar a expressão do Nietzsche no Zaratustra?
Esse capitalista, que, afinal de contas, só vive para o capitalismo. E vive de tal maneira que não está pensando nem em dormir mais de 8 horas por dia, não está pensando em comer grandes pratos, coisas deliciosas, nada. Ele só consome desse mundo o que for necessário para a vida dele, para a existência dele. No mínimo possível. Não há gasto, não há excedente, não há, enfim, gozo de vida algum. Não há nenhum gozo da vida. É só o gozo puro do capitalismo. Essa coisa que, para nós, soa como um tremendo absurdo, como uma tremenda monstruosidade, para Weber era a realidade que o capitalismo estava trazendo ao mundo. E onde que é aí que está aí? Como é que isso começa a aparecer no mundo? Aí ele vai buscar isso, né, num fenômeno cultural que vai se tornar cada vez mais desenvolvido, que é esse racionalismo ascético no protestantismo. Estou conseguindo ser claro num tema complicadíssimo como esse? Bom, agora nós temos aqui o capítulo 2, o espírito do capitalismo. É um capítulo em que nós vamos encontrar a Weber propondo uma compreensão provisória do que seria o espírito do capitalismo em máximas do Benjamin Franklin. E dentro dessas máximas, eu vou já antecipar, porque semana que vem não tem aula, né? É isso que acontece? Tem aula terça-feira que vem? Não é feriado, né? Não é isso? Então, não tem aula, é feriado. É feriado. Então, nós vamos ficar 2 semanas sem trabalhar isso aqui. Então, deixa eu dar uma adiantada só em relação às máximas do Benjamin Franklin, só para nós entendermos que esse espírito do capitalismo que ele está dizendo, que o Benjamin Franklin era calvinista. Então, para Weber, ótimo. Do protestantismo, o calvinismo é o ramo onde que mais esse racionalismo ascético se desenvolve. Então, diz assim o Benjamin Franklin: lembra-te de que tempo é dinheiro. Lembra-te de que o crédito é dinheiro. Lembra-te de que o dinheiro é de natureza prolífica, procriativa. O dinheiro pode gerar dinheiro e seu produto pode gerar mais e assim por diante. Lembra-te deste refrão: o bom pagador é dono da bolsa alheia. Guarda-te de pensar que tudo que possuis de viver de acordo com isso. Então, tem várias máximas aqui em que ele vai dizendo: aquele que gasta inutilmente um groat por dia desperdiça mais de 6 libras por ano, que é o preço do uso de 100 libras. Aquele que desperdiça o valor de um groat do seu tempo por dia, um dia após o outro, desperdiça o privilégio de usar 100 libras todos os dias. É um vendedor de dinheiro, dizendo: se você gastar uma fração do dinheiro que tem, você está estragando a possibilidade do credor lhe emprestar dinheiro. Em outras palavras, Benjamin Franklin, disse a você: lembra-te de que crédito é dinheiro. Então, você tem que ter crédito, mas para ter crédito, você tem que se comportar. E como é que você se comporta? Trabalhando. Não vivendo em taberna, que ele vai dizer isso. Se o credor passar, né, um pedaço que ele vai dizer, pedaço aqui que ele vai dizer: aquele que pode ganhar 10 xerins por dia por seu trabalho e vai passear ou fica vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que 6 pence,
durante seu divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essa despesa. Gastou, na realidade, ou melhor, jogou fora 5 xelins a mais. Lembra-te de que o crédito é dinheiro. Então, é um banqueiro que está chegando e dizendo assim, olha, emprestei dinheiro, você vai ter que me pagar. Porque se você não me pagar, você não tem dúvida. Não tenha dúvida. Você vai, eu não vou mais te emprestar dinheiro. Ele diz, as mais insignificantes ações que afetem o crédito de um homem devem ser consideradas. O som de teu martelo às 5 da manhã ou às 8 da noite, ouvido por um credor, o fará conceder-te 6 meses a mais de crédito. Ele procurará, porém, por seu dinheiro no dia seguinte, se te vir em uma mesa de bilhar ou escutar tua voz em uma taverna, quando deverias estar no trabalho. Exigi-lo-á de ti antes que possas dispor dele. Isso é o agiota. Entre nós, se vocês pegaram o texto aí, vocês leiam isso aqui, essas máximas do Benjamin Franklin são coisas de agiota. Ele era agiota, de fato. Ele era agiota. Tá? Claro que os agiotas oficiais hoje são chamados de banqueiros. Ele foi banqueiro, essa coisa toda. Mas, então, vocês estão vendo aqui uma coisa que o Benjamin Franklin traz, e que traz nesse espírito do banqueiro diante daquele que toma empréstimo, que pega empréstimo com ele, ou que compra dinheiro dele, banqueiro. Isso é uma coisa que o Benjamin Franklin está falando aqui claramente para todos nós. Eu tenho que impor aos meus endividados uma política de austeridade. Aí vocês vão entender por que o FMI, toda vez que empresta dinheiro qualquer para um país, ele quer uma política de austeridade. Ele não quer gasto, o país não pode gastar. Vejam bem que o Brasil, quantas vezes o Brasil passou por isso? O Brasil se endividando. Isso acontece de país para país. O país se endivida. O que o outro lá diz assim? Você quer rolar a sua dívida? Muito bem, pode rolar a sua dívida, mas para rolar a sua dívida, você vai precisar de dinheiro meu para poder rolar a sua dívida. Então, use uma política de austeridade no seu país. E aí, meu filho, lá vem essa coisa toda. O que os banqueiros dizem para o governo aqui do Brasil? Nada de SUS, nada de gasto com educação, nada disso. Política da austeridade ou vocês não vão ter crédito com os bancos. Ora, meu Deus do céu. Vocês estão vendo a razão de ser de uma política da austeridade. Eu não tenho papas na língua para dizer isso. Isso é razão de agiotas. Razão de agiotas. Mas, é claro, eles são permitidos, dominam o banco, querem agora autonomia e independência do Banco Central, conseguiram, e aí vão submeter o país a uma vida austera, que não dará outra coisa senão no crescimento da nossa miséria. Então, pessoal, por hoje, acho que a carga já está bastante pesada. Vamos voltar daqui a 2 semanas ao livro. Alguma pergunta que vocês queiram fazer aí? Será que esse texto, nada fácil, pelo menos ganhou clareza, eu consegui ter clareza na exposição dele? Até onde eu fiz essa exposição, é claro. Então, tá. Por hoje, nós encerramos. Eu peço a vocês que vejam os demais inscritos, né? Como é que eu vou fazer para, no final das contas, apresentar a relação final com notas, frequências, essa coisa toda. Claro. Então, até a próxima.